A graça e a paz do Senhor Jesus, projeto Leia a Bíblia em um ano. Estamos aqui com a nossa Bíblia King James, fazendo a leitura desta Bíblia aqui para abençoar a sua vida. Hoje, eu, evangelista Antônio Ferreira Filho, estamos aqui dia 28 de abril, isso mesmo, completando 118 dias, desde 1º de janeiro até o dia de hoje, estaremos até o dia 31 de dezembro deste ano, lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, levando a Bíblia até você. A Bíblia que é a mensagem de Deus deixada aos homens, ok? Vamos às referências bíblicas do dia de hoje. Pegue o seu caderno, seu livro de anotações e vamos lá. Antes disso, adicione o nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho. Eu preciso de 1000 pessoas. Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe. Tem aí a abazinha de compartilhar, envie para os seus amigos, familiares, irmãos da igreja, 1000 pessoas para fazer ao vivo a leitura da Bíblia Sagrada com você, amém? Vamos às referências do dia de hoje, 28 de abril, 118 dias, livro de Atos, capítulo 12, livro de Josué 15, 16 e 17 e o livro de Jó de número 28. Vamos orar? Pegue a sua Bíblia ou você que vai prestar atenção na nossa leitura. Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos agora meditar na Tua Palavra. Que a Tua Palavra, através do Espírito, venha vivificar a nossa alma, nosso Espírito, Pai, nos dando direcionamento. Fala conosco, no nome de Jesus. Vamos à leitura da Bíblia, Atos capítulo 12. Ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja. E matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isto agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E era um dia dos pães ázimos. E, havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. E quando Herodes estava para trazê-lo nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com suas correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que um anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta depressa. Caíram das suas mãos as correntes. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele fez. E disse-lhe: lança tua veste sobre ti e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia se era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual lhe abriu por si mesmo. E eles saíram, percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo dos judeus. E ele, considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E quando Pedro bateu à porta do pátio, uma donzela chamada Rude saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás louca? Mas ela afirmava continuamente que era assim. E eles diziam: é o seu anjo.
Mas Pedro continuava batendo, e quando eles abriram a porta, viram-no e se espantaram. E acenando ele para a mão para que se calassem, declarou como o Senhor o tirara da prisão e disse: vai e mostre estas coisas a Tiago e seus irmãos. E partindo foi para outro lugar. E já sendo dia, não houve não pouco um alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, ele examinou os guardas e ordenou que eles fossem mortos. E ele foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali. E Herodes estava muito irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, tendo amizade com Blasto, ou camareiro do rei, pediam paz, porque seu país era alimentado pelo país do rei. Um dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado em seu trono e lhes dirigiu um discurso, e o povo gritava dizendo: esta é a voz de um Deus e não de um homem. Imediatamente o anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus, ele foi comido pelos vermes e rendeu o seu espírito. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém quando terminaram o seu ministério e levaram também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. João Marcos. Josué 15, 16 e 17. Vamos começar aqui no 15. Esta foi, portanto, a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, até o termo de Edom. Segundo as suas famílias, até o termo de Edom, o deserto de Zin, em direção ao sul, era a parte extrema da costa sul. E o seu limite ao sul era desde a margem do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. E ele saía para o lado sul, e Malaé Acrabim, que passava até Zin, e subia do lado sul até Cades Barneia, e passava até Asron, e subia de Adar, e dava a volta em Carca, e passava em direção a Asmon, e saía até o rio do Egito, e saía daquele termo, e ficaram junto ao mar. Este será o vosso termo meridional. E o limite leste era o Mar Salgado, até a extremidade do Jordão. E o seu limite na porção setentrional era desde a baía do mar, na extrema do Jordão. E o limite subia até Bet-Ogla, e passava ao norte de Bet-Arabá. E o limite subia até a pedra de Boã, filho de Ruben. O limite subia em direção a Debir, desde o vale de Acor, dali em direção norte, olhando para Gilgal, onde está diante da subida de Adubim, que está no lado sul do rio. E o limite passava em direção às águas em Semes, e as suas saídas ficavam em Rogel. E o limite subia pelo vale do filho de Inom até o lado do sul do Jebuseu, que é Jerusalém. E o limite subia até o cume do monte que está no vale de Inom, desde o oeste, o qual fica na extremidade do vale de Gigantes, em direção ao norte. O limite se estendia do cume do monte até a fonte da água de Neftoa, subia até as cidades de Efron, e o limite se estendia até Baalá, que é Quirat-Jearim. E o limite circundava desde Baalá em direção ao oeste até o monte Seir, e passava até o lado do monte Gerim, que é Quesalon, e no lado norte que descia de Bet-Semes e passava diante de Tina. E o limite saía para o lado de Ecrom em direção ao norte, e o limite se estendia até Siqueron, passava até o monte Baalá, saía até Jebneel, e as saídas do limite eram juntos ao mar. E o limite oeste era o grande mar, e o seu limite. Este é o termo dos filhos de Judá,
ao seu redor segundo as suas famílias. Calebe, filho de Jefoné, ele deu uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o mandamento do Senhor, a Josué, a cidade de Arba, a pai de Anak, a qual a cidade é Hebron. A Calebe expulsou de lá os 3 filhos de Anak, Sensai, Aimã e Talmai, os filhos de Anak. E ele subiu de lá até os habitantes de Debir, e o nome de Debir anteriormente era Quirate-Sefer. E Calebe disse: aquele que ferir Quirate-Sefer e a tomar, a ele darei a minha filha a Cansa. E Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, tomou-a. Ele entregou a sua filha a casa por esposa. E sucedeu que, vindo ela até ele, ela o levou a pedir o seu pai em um campo. E ela desceu do seu jumento e Calebe lhe disse: o que queres tu? E que respondeu: dá uma bênção, pois tu me deste uma terra meridional. Dá-me também as fontes das águas. E ele lhe deu as fontes superiores e as fontes interiores. Esta é a herança das filhas do tribo de Judá segundo as suas famílias. As cidades limítrofes da tribo dos filhos de Judá em direção ao termo de Edom, ao sul eram Cabezel, e Éder e Jagur, e Quina, Dinona, Adada, Quedes, Azor, Itã, Zif, Telém, Bealote, Azor, Adata, Queriote, Ezerom, que é Azor, Amã, Sema, Molada, Azargada, Esmon, Bet-Palete, Assur-Sual, Berseba, Bizeotiá, Baalá, Elim, Ezen, Eutolate, Quesil, Armo, Ziglag, Mama, Sansana, Leboate, Selim, Aim, Rimon, e todas as cidades das aldeias são 29. E no vale, Estaol, Azorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapuã, Enã, Gemute, Adulão, Socó e Azeca, Saarim, Adataim, Gedera e Gederotaim, 14 cidades com suas aldeias. Zenã, Adassa, Milgalgate, Dilian, Mispa, Joctel, Laquis, Bozacate, Eglon, Cabom, Lamas, Kitlis, Gederote, Deb-Dagon, Naamá, Mazedá, 16 cidades e suas aldeias. Libna, Éter, Assã, Ifta, Asna, Nezib, Keila, Azib, Maresa, 9 cidades e suas aldeias. Ecrom com suas cidades e suas aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que situam próximo a Asdote com suas aldeias. Asdote e suas aldeias e cidades, Gaza com suas cidades e aldeias até o rio Egito, o grande mar e o seu limite. Dos montes Samir, Jatir, Socó, Dana, Quirate-Sana, que é Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozen, Olom, Gilo, 11 cidades e suas aldeias. Arabe, Dume, Esma, Janim, Bet-Tapua, Afec, Unta, Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades com suas aldeias. Naamon, Naom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá, Tina, 10 cidades com suas aldeias. Alu, Bet-Zur, Gedol, Maarate, Bet-Anote, Eltecom, 6 cidades com suas aldeias.
Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, Rabá, 2 aldeias com suas aldeias do deserto, Bet Araba, Midim, Secaca, Midzan, cidade do sal, em Engedi. 6 cidades com suas aldeias. Quando aos jebuseus e os habitantes de Jerusalém, os filhos de Judá não conseguiram expulsá-los, mas os jebuseus habitam com os filhos de Judá em Jerusalém até este dia. Vamos lá, Josué 16. E a sorte dos filhos de José caiu desde o Jordão, junto a Jericó, até as águas de Jericó a leste, até o deserto que vai desde Jericó, através do monte Betel. E sai de Betel até a Luz, e passa até os limites de Anaquitas, e até Atarote. E desce em direção oeste até a costa de Jaflete, até a costa inferior de Bet-Oron, e a Gézer, e as saídas ficavam no mar. Assim os filhos de José, Manassés e Efraim assumiram a sua herança. E o limite dos filhos de Efraim, segundo suas famílias, foi assim: o limite da sua herança do lado leste era Atarote Adar, até a alta Bet-Aron. E o limite saía em direção ao mar até Miquimetabe, do lado norte. E o limite seguia na direção leste até Taanatsilo, e passava por ela em direção a Janoa, e descia de Janoa a Atarote e Nearate, e vinha até Jericó e saía até o Jordão. O limite saía de Tapuá em direção ao oeste até o rio Caná, e suas saídas ficavam no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades separadas para os filhos de Efraim ficavam no meio da herança dos filhos de Manassés. Todas as cidades com suas aldeias. Eles não expulsaram os cananeus que habitavam em Gézer, mas os cananeus que habitavam no meio dos eframitas, até este dia servem sob tributo. Ou Josué 17. Houve também sorte para a tribo de Manassés, pois ela fora o primogênito de Josué, isto é, para Maquir, o primogênito de Manassés, o pai de Gileade, porquanto ele era um homem de guerra, por isso possuiu Gileade e Bazã. Houve também sorte para o restante dos filhos de Manassés, pelas suas famílias, para que os filhos de Abiezer, e para os filhos de Eleque, e para os filhos de Asriel, e para os filhos de Siquém, e para os filhos de Éfer, e para os filhos de Semida. Estes eram os filhos dos homens de Manassés, o filho de José, e pelas suas famílias. Porém, Zelofeade, o filho de Éver, e o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas filhas. E estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E elas se aproximaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio dos nossos irmãos. Portanto, segundo o mandamento do Senhor, ele deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E caíram 10 porções de Manassés ao lado da terra de Gileade e Bazã, os quais ficaram no outro lado do Jordão, porque as filhas de Manassés tinham herança no meio dos seus filhos, e o restante dos filhos de Manassés possuía a terra de Gileade. E o termo de Manassés era desde Azer até Micrematate, até diante de Siquém, e o limite seguia ao lado direito dos habitantes de En-Tapua. Ora, Manassés tinha a terra de Tapua, mas Tapua, no limite de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. O termo descia do rio Caná em direção ao sul do rio. Nas cidades de Efraim estão entre as cidades de Manassés. E o termo de Manassés também era o lado norte do rio, e as suas saídas eram o mar. Na direção sul ficava o termo de Efraim,
e na direção norte ficava o de Manassés, e o mar é o seu limite. Ambos se encontravam em Azar, ao norte, e em Isacar, a leste. E Manassés tinha em Isacar e Azar a Bet-Seã e suas aldeias, a Ibleão e suas aldeias, e os habitantes de Dor e suas aldeias, e os habitantes de Endor e suas aldeias, e os habitantes de Taanac e suas aldeias, e os habitantes de Megido e suas aldeias, 3 regiões. Contudo, os filhos de Israel não conseguiram expulsar os habitantes daquelas cidades, mas os cananeus queriam habitar naquela terra. Contudo, sucedeu que quando os filhos de Israel estavam mais fortes, eles colocaram os cananeus sob tributo, mas não os expulsaram por completo. E os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me deste só uma sorte e uma porção em herança, vendo que sou um povo grande em vista do que o Senhor me abençoou até aqui? E Josué lhes respondeu: se tu fores um povo grande, então sobe em direção da mata, derruba para ti a terra dos ferezeus e dos gigantes, caso o monte Efraim te seja demasiadamente estreito. E os filhos de Josué disseram: o monte não é suficiente para nós, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carruagens de ferro, tanto aqueles que são de Bet-Seã e as suas aldeias, como os aqueles do vale de Jezreel. E Josué falou à casa de José, a saber, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és um povo grande, tu tens grande poder, tu não estarás somente uma sorte, porém o monte será teu, pois ele é uma mata, e tu o derrubarás, e as tuas aldeias serão tuas, pois tu expulsarás os cananeus, embora eles tenham carruagens de ferro, e embora sejam fortes. Livro de Jó 28, e vamos finalizar depois da leitura desta palavra. Certamente um veio para a prata e um lugar para o outro, onde refinam. O ferro é tirado da terra e o bronze é fundido na pedra. Ele põe fim às trevas e vasculha toda a perfeição, e as pedras da escuridão e a sombra da morte. E a inundação brota do habitante, até que as suas águas esquecidas estão pelo pé, estão secas, elas estão longe dos homens. Quanto à terra, dela vem o pão, e por baixo ela está revolvida como se fosse fogo. E suas pedras são lugar de safiras, e ela tem pó de ouro. Há um caminho que nenhuma ave conhece, mas o olho do abutre não viu. Os filhotes do leão não o pisaram, nem o leão feroz passou por ele. Ele estende a sua mão sobre a rocha e revira os montes pelas raízes. Ele corta os rios entre as rochas, e o seu olho vê cada coisa preciosa. Detém as enchentes para que não transborde, daquilo que é escolhido ele traz a luz. Mas onde se encontrará a sabedoria? Onde estará o lugar do entendimento? O homem não conhece seu preço, nem se acha na terra dos viventes. E profundamente diz: não está em mim, e o mar diz: não está comigo. Ela não pode ser conseguida através do ouro e nem da prata, pesada pelo seu preço. Não pode ser avaliada pelo ouro de Ofir, nem com precioso ônix e nem com a safira. O ouro e o cristal não se igualam a ela, e sua troca não será por joias de fino ouro. Nenhuma menção será feita de coral ou de pérolas, porque o preço da sabedoria está acima dos rubis. O topázio da Etiópia não se igualará a ela, nem será avaliada como ouro puro. De onde então vem a sabedoria? Onde está o lugar do conhecimento? Tendo sido encoberta aos olhos de todos os viventes, ela é mantida oculta das aves do céu. A destruição e a morte dizem: ouvimos com nossos ouvidos a tua fama. Deus, entende
o seu caminho e conhece o seu lugar, porque ele olha para os fins da terra e vê debaixo do céu tudo, para fazer o peso dos ventos, e ele pesa as águas por medida. Quando ele fez um decreto para a chuva, um caminho para um relâmpago do trovão. Então ele viu e a declarou, ele a preparou, sim, e a vasculhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor, que é a sabedoria, ou aparte-se do mal é entendimento. Glória a Deus! Finalizamos a leitura de hoje. Eu quero fazer a oração da fé agora com você. Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui agora, unindo a nossa fé, para declarar no nome de Jesus a bênção, o milagre, a provisão na vida dos teus filhos. Diante daquilo que nós temos visto e ouvido, os milagres, as maravilhas, as curas, libertação. Oh Deus de poder e Deus de glória, opera em meio do teu povo, no meio dessa crise, no meio desta pandemia. Tu és aquele que é o nosso socorro, tu és a nossa resposta. Dá vitória para o teu povo, meu Pai. Deus, no nome de Jesus, ajuda os teus filhos, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Voltaremos amanhã, se Deus quiser. Compartilhe com amigos, familiares, nosso YouTube, Pastor Antônio Filho, nosso Instagram, Pastor Antônio Filho, e o nosso Facebook, Antônio Ferreira Filho. Ok? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história, em nome de Jesus.